No momento em que o mercado adulto começa a deixar de ser visto como um meio que se resume à pornografia ou até mesmo sobre sexualidade apenas e passa a ser encarado como um mercado de bem-estar, uma das verticais, a dos motéis, parece ainda mais conectada a esse novo momento. Um segmento que sentiu na pele o impacto da pandemia e isolamento social, mas que também testemunhou em primeira mão a criação de novos hábitos que fizeram com que eles despontassem novamente. A cada dia mais, brasileiros, sobretudo os casais, estão estressados, sem tempo de se desconectar, e nessa equação, eles já descobriram que os motéis projetados exclusivamente para o prazer são uma excelente opção. Quem está aqui comigo e vai falar ainda mais sobre esse segmento, todas as mudanças ao longo desse ano, como eles se prepararam antes para estar prosperando agora nesse momento que é de muita incerteza ainda, e as apostas da motelaria do futuro são o Rodolfo, que é fundador do Guia de Motéis e do app de reserva Guia de Motéis Go, também é diretor da AB Motéis. O Felipe Martinez, que é diretor e responsável por algumas das marcas mais importantes de motéis, o Lush, por exemplo, em São Paulo, bem conhecidas mesmo, presidente da Associação Paulista de Motéis e presidente da AB Motéis, vem aqui falar com a gente e compartilhar seu conhecimento. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu já quero começar extraindo informações valiosas de vocês e contextualizar é importante, né? Um resumão assim do que aconteceu nesse último ano, o impacto da pandemia, altos e baixos. Vocês podem compartilhar com a gente? Se Rodolfo, você puder começar. Bom, vou começar. Bom, Mayumi, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Sou um grande admirador aí do teu trabalho, tudo que você já fez, as palestras que eu já vi você ali falando. Realmente estou muito feliz de estar aqui. Na pandemia, teve negócios que foram altamente impactados negativamente e negócios que foram positivamente impactados, né? Num primeiro momento, a gente foi muito impactado, as pessoas tinham medo de sair na rua, parecia que o coronavírus era algo que você pegaria respirando fundo no portão de casa, mas em pouco tempo a percepção foi mudando e os motéis foram se provando aí como uma como quase que a única opção de lazer para as pessoas, né? Eu costumo falar que quando Deus inventou o motel, ele já inventou para tempos de pandemia, porque, cara, é totalmente privativo o negócio, é totalmente sem toque nenhum, sem contato, desde o check-in até o check-out, lá você não passa fome, você come, você se diverte, tem piscina, tem sauna, tem teto solar. Porra, feito para pandemia, cara, você vai lá e se diverte pra cacete. Então, as pessoas perceberam isso, né? A gente notou rapidinho, assim, a pandemia começou em março, abril de 2020, né? Acho que quando foi em junho, as pessoas já tinham essa percepção. A questão da higiene é uma questão já antiga nos motéis, em que a gente sempre teve um cuidado muito grande, as pessoas já percebiam isso aí a gente já viu em pesquisas que a gente realizou. Então, posso dizer que a pandemia foi legal para os motéis. A gente não pode falar que a pandemia foi boa para alguma coisa, obviamente, né? Mas foi Mas boa para as pessoas, na verdade, terem essa opção de motéis, né? No meio da pandemia, o segmento existir foi o que salvou muita gente aí e deu essa exato. alternativa. Assim como Legal. os deliveries, assim como a Sim, sim. Netflix, né? Teve segmentos que surfaram melhor aí, que passaram melhor por essa onda. Tá. Ô, Rodolfo, é uma dúvida que me surgiu aqui, assim, quando a gente fala sobre o guia e o app de reservas, teve alguma mudança, assim, em termos de o tipo de agendamento que as pessoas estavam fazendo e faziam antes e estão fazendo agora? É mais imediato agora ou menos imediato agora? Você percebeu alguma coisa nesse sentido? Cara, eu não consigo te falar a mudança em relação à pandemia, porque antes da pandemia a gente não tinha a possibilidade de um agendamento. O aplicativo ele Ah, tá. nasceu com a reserva Nasceu. imediata, e Uhum. aí a gente implementou agora foi esse ano, a gente implementou as reservas
programadas e tal, de pacotes mais completos e Entendi. experiências mais legais. E isso vem crescendo bastante também, mas eu não sei se eu não posso te falar. O Felipe, eu acho que pode falar, né, Felipe? Porque você já trabalhava com reservas programadas no Lush durante a pandemia. Como é que foi o impacto? Mas assim, ó, eu quero só exaltar esse app, hein, de reserva com reserva programada, de você poder escolher várias opções. São coisas que a gente já falou assim, com culinária, com a piscina que você falou. Eu exalto, porque eu, como alguém eu sou usuária, né? Faz tempo que eu não vou. Falar a verdade, infelizmente, tá, gente? Eu também, Mas eu também. Mas eu sentia falta disso, eu não entendia como é que o mercado não está vendo e ainda bem que tinha alguém vendo, né, Rodolfo? Então, parabéns aí Cara, pela iniciativa, é uma ótima solução mesmo para as pessoas. poxa, obrigado, cara, porque assim, o jeito das pessoas irem ao motel, né? A gente está trabalhando numa mudança de comportamento, de hábito, né? O jeito de ir no motel hoje, para quem não usa o nosso aplicativo, ainda é o mesmo jeito de ir no motel na década de 70, quando os motéis começaram. Puta, vai lá e vê o que que tem. Se tiver Sim. suíte disponível, não espera. Se tiver aquela suíte com piscina que você viu na propaganda, se ela estiver disponível, você vai, senão você E vai aquela esperar. É fila, e a terrível. fila Pois é. na frente do motel do Felipe, aquela fila, né? Ainda bem que o Rodolfo te Aquela fila. resolveu isso também, né? Ainda bem que vocês estão juntos nessa. Conta É pra isso gente aí. aí, Felipe, como que impactou nos seus negócios também. Legal, pessoal, de verdade, acho que prazerzaço estar aqui participando desse encontro, Mayumi, Rodolfo. Mayumi, muito obrigado, cara, de verdade, acho que é uma honra para a gente estar aqui e parabéns pela iniciativa do Sex Summit. Eu acho que a gente, né, do mercado adulto, acaba sofrendo muito preconceito, né? E o preconceito, até pela etimologia da palavra mesmo, é um conceito prévio, ou seja, as pessoas julgam a gente sem conhecer, né? Uhum. Sem entender, sem estar por dentro do nosso setor. Então, acho que essa oportunidade aqui é maravilhosa, da gente poder mostrar todo o business, né, que está por trás do nosso setor e do nosso segmento. Então, acho que só tenho que te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, de verdade. E, assim, eu até estava já aqui ansioso para falar, porque vocês falaram várias coisas muito legais aí. Realmente, acho que essa questão vou pegar o gancho do último tema do app, é sensacional, porque o que a gente vê é o seguinte: tem a cultura, os hábitos das pessoas mudam de tempos em tempos, né? O espírito do tempo muda de forma geral. E a gente não pode, como o Rodolfo falou, vender motel da mesma forma que se vendia na década de 70 em 2020, né? Em 2021, aliás, né? Aqui já estamos. É outra dinâmica. E se é uma coisa, e tem uma coisa que está muito forte hoje na tendência de consumo, é a questão da conveniência. As pessoas hoje estão acostumadas a uma conveniência, pegar o exemplo do Uber, né, por exemplo, dessa coisa de você não ir mais atrás do táxi, né, mas o motorista vem até você, né, vem de encontro até você, do iFood, enfim, e N outros serviços que hoje a gente tem total conveniência. Isso tem que acontecer também no motel. A gente não consegue, o motel ele precisa evoluir, né? Então a gente está falando agora de um posicionamento, se a gente fosse criar um termo, que agora está na moda, né? Usar esse termo, seríamos motex aqui, né? Tanto o Rodolfo através do app, ou a gente no motel também. E o que a gente olha é exatamente isso, é fazer um mapeamento de toda a jornada do hóspede. E por mais que o nosso negócio ele seja 100% físico, né? A pessoa precisa ir em loco, tá entre quatro paredes para poder a gente ofertar o nosso serviço. A jornada ela pode ser digital, a jornada ela pode ser pensada nessa conveniência e usando hoje os artifícios que a gente tem através da plataforma digital. E o Guia Go, ele faz exatamente esse papel, né? O Uber ele é um excelente exemplo, porque o Uber também é um serviço físico, é de transportar do ponto A ao ponto B, você tem que ir até o carro, né? Mas você consegue fazer a jornada tanto antes como depois do pagamento de forma digital, né? Então, acho que essa é a evolução do mercado mesmo, é um ponto bem, bem legal. E acho que até você falou um pouco da gente fazer uma introdução, um pouco do mercado rápido aqui. Vou tentar ser bem sucinto, mas eu acho que tem pontos interessantes, né? Motel é algo que existe já há 6 décadas no Brasil, não é um segmento novo, a gente não está falando de uma startup, uma novidade, uma aposta que pode dar certo ou não. A gente está falando de negócios e empresas que, na prática, existem há 40, 50, 30 anos. O Guia de Motéis existe há 20, né, Rodolfo? 20 22. anos. 21? 22? 22, é.
22 anos. Então, assim, a gente está falando realmente aí de um segmento que já existe há muito tempo. Outra coisa legal que é importante até trazer como curiosidade, muita gente acha que o segmento de motel só existe no Brasil, e é mentira, ele está no mundo todo. Então, você tem com nomes diferentes em alguns lugares, mas, por exemplo, a América Latina inteira é muito forte. Você tem México, Equador, enfim, com motéis com o nome motel, com a mesma, mais ou menos a mesma dinâmica que existe aqui no Brasil. Você tem nos Estados Unidos, apesar de ser a origem da palavra lá, os motéis de viajante, mas você também tem um motel voltado para o entretenimento adulto. Nos Estados Unidos isso também existe, Europa inteira também. Em alguns lugares tem outro nome, é chamado de um hotel design. Se a gente for olhar a parte do Oriente ali, Coreia, Japão, enfim, são os love hotels, mas são indústrias fortíssimas, gigantescas na Coreia, Coreia do Sul, despontando aí também como um mercado fortíssimo hoje, voltado, que nasceu de um love hotel. Japão tem empresas que já teve capital aberto em bolsa japonesa, enfim, com redes com mais de 100 unidades. Então, só fazendo uma ilustração rápida, é um segmento que é global, é um segmento que já existe há muitos anos. Então, acho que é bacana a gente também só contextualizar, né? Brasil, a gente está falando de cerca de 5 mil motéis em todo o Brasil. A gente está falando aí de quase 100 milhões de pessoas que fazem, né, uma hospedagem no motel em todo o Brasil dentro de um ano, no intervalo de um ano. A gente está falando de 100 milhões de pessoas. Então, é algo que está muito realmente dentro da cultura também brasileira, né? Enfim, não sei, falei bastante já. Vai me interrompendo aí, eu vou Muito passando a bola. legal, dá para a gente entender mesmo a dimensão desse negócio e o nosso papo é justamente para mostrar que, olha, o segmento já é gigantesco, já é consolidado, já tem muita gente pensando estrategicamente, né? Não deixou de ser aquele negócio apenas familiar, ainda muitos são, e é ótimo também nesse sentido, até pelo cuidado com a marca, com o negócio e tal, que eu acho que talvez é mais legal ainda porque se mantém essa característica assim, bem pessoal de cuidado com a sua própria marca, mas ao mesmo tempo tem toda uma estrutura por trás que as pessoas não imaginam, né? Acho que é só um lugar, assim. É um pouco o que pensam do Sexlog, assim, deve ser um desenvolvedor. E eu falo, não, gente, são 70, Do sabe? quarto de casa, né? É muita gente para trazer um serviço de qualidade, essas soluções todas. Como a gente vinha falando, né? Essas soluções que agora se tornam ainda mais evidentes de quando a gente precisa delas. Essa coisa da gente entender tanto os motéis quanto outras soluções adultas com o mercado de wellness, de bem-estar, posiciona mesmo as marcas de outra forma e faz com que o público compreenda que talvez, eu achava que não era para mim, e né? Eu vi uma pesquisa recente sobre o uso de vibradores, sextoys e tal, e os consumidores dos Estados Unidos, 84% já considera sexo e masturbação como autocuidado. Para comprar um produto de beleza, eu também vou pensar, né, em autocuidado do mesmo jeito que eu vou num lubrificante. E isso está muito conectado com o que vocês oferecem, certo? Eu quero entender assim, como é que vocês já estão lidando com essa questão, assim, isso já faz parte das estratégias de vocês posicionar dessa forma e oferecer o produto dessa forma também, né? Sem dúvida. Felipe. Eu acho que isso talvez seja até acho que um movimento muito interessante no mercado dos motéis. Eu acho que os motéis, se a gente pegar vou pegar aí os últimos 10 anos, acho que os motéis eles vêm passando por uma profissionalização, realmente, como você falou, saindo um pouco das empresas familiares e se tornando um pouco mais uma estrutura profissional por trás. A gente, por exemplo, nas 3 unidades que a gente está falando de 140 colaboradores. Então, sim, já é uma grande empresa, enfim, com uma grande estrutura. O mercado inteiro emprega 250 mil pessoas. 80% da mão de obra dos motéis aí são femininos. Então, a gente é um grande empregador de mão de obra feminina. Legal. Então, realmente, é um setor que tem todos esses números aí, né? Como você falou, não é meia dúzia de pessoas ali só prestando um serviço. E, de fato, o que a gente percebeu é esse deslocamento, principalmente um trabalho muito forte que a gente fez no Lush, com a marca Lush, e acho que o Lush ele foi um pouco um pioneiro até dentro desse segmento e um dos propulsores desse segmento. Hoje em dia já está espalhado, a gente já tem motéis Brasil inteiro,
e que trabalham com esse posicionamento de sair da sexualidade e ir para essa questão do bem-estar sexual mesmo, do bem-estar, né? Como um entretenimento de casal. O que é isso na prática? Foi justamente a gente entender que o nosso negócio ele ia além do sexo. O sexo passou a ser um coadjuvante. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que eu falo, o motel, as pessoas não vão no motel para fazer sexo. E eu falo sempre essa frase aí, na verdade, eu me inspirei no Danny Meyer, que é um empreendedor, enfim, que tem vários restaurantes de Nova York. Ele tem um livro chamado Hospitalidade de Negócios, que ele fala, as pessoas não vão no restaurante para comer, né? E realmente não é isso. Não estou falando que as pessoas não fazem sexo no motel, elas fazem, mas o sexo ele é coadjuvante. Eu falei que elas não vão para fazer, acabam fazendo também, mas não é o principal motivo que vai tirar a pessoa de casa. E é exatamente isso, é ser uma plataforma onde, através da arquitetura, a gente recria um ambiente lúdico, um ambiente que vai realmente para a pessoa sair da rotina, ter esse momento de desconexão com o mundo lá fora, com o dia a dia, trabalho, estresse. Isso é projetado através da arquitetura. A gente tem toda a parte de lazer, infraestrutura de lazer totalmente privativa, piscina, sauna, hidro, para justamente focar nesse relaxamento. No nosso caso lá, por exemplo, as nossas piscinas são todas tratadas com sais naturais, então é um banho de sal, banho de sais ali, aquecido, para impulsionar esse momento de relaxamento do casal. Aí, além disso, a gente tem a plataforma toda de gastronomia, que é algo que também já vinha aí acontecendo antes da pandemia e, sem dúvida nenhuma, acelerou. Então, você trabalhar também um momento a dois para a pessoa jantar, tomar um vinho bacana, um drink legal, isso é uma tendência, uma coisa que está muito forte no mercado dos motéis. E essa questão da reserva antecipada. Quando a gente entende, que é uma coisa muito importante também, o principal público do motel não é o relacionamento extraconjugal. E isso está mais do que provado, né? Inclusive, temos uma pesquisa que fala sobre isso, né? Que o Rodolfo encomendou, o Guia de Motéis encomendou, que acho que depois ele pode detalhar um pouco mais sobre a pesquisa. Mas, assim, e a gente percebe isso também na própria dinâmica do negócio. Então, o negócio hoje, você olha os motéis, o maior movimento ele acontece numa sexta-noite, num sábado à noite, no Dia dos Namorados. Então, a própria dinâmica mostra que realmente o nosso principal público é o casal do relacionamento estável. E por que eu estou falando isso? Que quando a gente fala do casal do relacionamento estável, casados, namorados, noivos, não tem essa preocupação da privacidade, de compartilhar meus dados, enfim, como era uma coisa que até então as pessoas entendiam. Então, vamos pensar, como é que funcionaria um app de reservas como o GuiaGo, ou no nosso caso lá do Lush, que a gente já faz reservas também, há 4 anos que a gente faz reservas antecipadas através do site, como o Rodolfo até falou, né? Eu esqueci de responder ele, né? Realmente a gente já fazia reservas antes, e depois da pandemia a gente sentiu realmente um boom. Então, assim, como é que a pessoa vai fazer uma reserva antecipada onde ela precisa compartilhar os dados dela, nome, cartão de crédito, sei lá o quê, CPF, todos os dados, se ela fosse de um relacionamento extraconjugal, né? Sim. Então, esse tipo de ferramenta não funcionaria, né? Então, o principal público é o relacionamento estável e o segundo maior público são os solteiros também, que é o relacionamento de uma noite só, né? Mas acho que o Rodolfo pode detalhar mais aí sobre esse ponto da pesquisa. Não, e esse ponto é muito interessante, até para o Rodolfo trazer também, justamente porque hoje a gente fala sobre quão valiosos são os dados do comportamento humano, né? As empresas que têm condições de compreender comportamentos que não são abertos para todo mundo, como os motéis têm, e que hoje, sabendo que o público é o público familiar mesmo, né? O casal que não está numa relação extraconjugal, então, portanto, vai compartilhar os seus dados. Portanto, vocês têm a possibilidade de compreender isso de uma forma aberta e até segura para os seus clientes. Vocês têm uma mina de ouro aí, e que muita gente deixa de olhar isso como algo valioso porque acha que não, ninguém deixa dados lá, ninguém faz cadastro. Mas faz, né, Rodolfo? E acho que ainda com o app fica mais evidente, né, o quão valioso esse tipo de informação é, né? Totalmente. A gente no Guia de Motéis, a gente tem acho que mais de 4 milhões de usuários cadastrados. Nossa. Pessoas que entram lá e colocam até o seu CPF e seu nome, tudo ali no site de motéis. Cara, isso não agora, isso desde que a gente nasceu, Legal. a gente pega essas informações das pessoas e elas colocam ali sem problema nenhum, né? A gente, alguns anos atrás,
a gente encomendou uma pesquisa aí, como o Felipe falou, Uhum. para confirmar algumas coisas que a gente achava. Desde o começo, a gente pensou no Guia de Motéis como um site para os namorados procurarem um lugar para namorar, né? A gente nunca teve esse viés mais erotizado, mais do proibido e tal, por um feeling. Sei lá, eu usava um motel dessa maneira quando eu tinha 18 anos e com 19, 20, quando eu fui fazer o Guia de Motéis, eu pensei dessa maneira e foi. E aí, quando a gente fez a pesquisa, a gente realmente descobriu isso, cara, que 85% das pessoas que frequentam motel são pessoas num relacionamento estável, né? E eu vejo essa questão do bem-estar sexual como o próximo passo para os motéis melhorarem na sua comunicação. Eles já vêm melhorando na experiência que eles oferecem, né? Muito por um trabalho de conscientização, de profissionalização que a gente vem fazendo através do Guia de Motéis, da AB Motéis também, e que o próprio Felipe faz no Lush e acaba influenciando todo o segmento, né? A gente vem melhorando a experiência e isso faz com que o motel passe a ser visto como uma opção de lazer e não como uma coisa funcional. Cara, preciso comer alguém, tem uma porta ali que eu entro e vou. Não é isso mais, já foi, né? E eu acho que essa questão do bem-estar sexual do casal é o nosso próximo passo para a gente aprender a se comunicar, aprender a vender isso. 85% dos nossos frequentadores são de casal em relacionamento estável. Mas eu vou te falar que, assim, um percentual maior do que esse dos não frequentadores tem potencial para vir ao motel e são as pessoas casadas, com filhos, num casamento normal e que a vida sexual, a gente sabe, vai ficando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E, puta, até então é meio difícil do casal falar, porra, vamos no motel. Isso tem mudado, né? Eu acho que está aí a nossa grande oportunidade para aumentar aí o bolo que a gente come. Foi para isso que a gente contratou a pesquisa, para entender quem vai no motel, qual é o perfil, e quem não vai, por que não vai. E aí a gente foi identificando a questão da conveniência, da reserva, da experiência, para a gente trazer. Porque eu acho que quando o casal casado há 20 anos resolve se dar uma noite no motel, num motel bacana, como o Lush, por exemplo, de presente, eles estão investindo no bem-estar e na longevidade desse casal, né? Acho que é um pouco por aí. É muito interessante, porque se vocês tivessem presos aquelas noções antiquadas, né, de que é só na hora do almoço, é só com a secretária e tal, o app, por exemplo, nunca teria surgido, porque hoje eu imagino, no meu celular eu divido entre, assim, categorias, né, isso aqui são redes sociais, todos os aplicativos, isso aqui, e eu super imagino o aplicativo, né, de reserva de motéis ali do lado do, sei lá, o aplicativo da farmácia, sabe? Que eu tenho que pedir uma coisa, assim, que tem... Ou de, sei lá, o Wish ou o West Wing, que às vezes eu entro até para ver, assim, o que tem de novidade aqui, o que dá... Eu fico imaginando até essa utilização de você ir dando uma olhada. Eu não quero reservar nada, mas vou dar uma olhada aqui no Booking, olho também aqui no guia de Motéis Go e vou pensando, programando umas folgas aí para frente. Acho que tem essa coisa interessante que durante a pandemia até a gente começou a fazer umas análises do Google Trends, sabe? E aí, especificamente lá no Sul, a gente via o termo motel aberto agora acontecendo muito assim que fechava a cidade, assim, mudava a faixa, né, de restrição. Sim. E eu vi que quando mudava para uma faixa com maior restrição, as pessoas procuravam mais. Então tem aquela sensação, eu não vou reservar agora, mas eu quero saber que motel está aberto, porque em breve... E isso com o aplicativo também dá essa sensaçãozinha de, eu consigo programar alguma coisa um pouquinho mais para frente. É uma relação totalmente diferente do que a gente ia imaginar uns anos atrás mesmo, das pessoas com esse segmento, né? É uma loucura. Eu acho muito esclarecedor, assim, muito interessante vocês trazerem essas informações das pesquisas mesmo. Esse ponto que você falou, Mayumi, só complementando, eu acho interessante, porque realmente, acho que a pandemia, ela, de certa forma, limitou um pouco nossas fronteiras, né? Uhum. A gente, do dia para a noite, se viu, talvez, sem conseguir viajar, sem conseguir expandir, né, muitos nossos horizontes, e acho que teve, de certa forma, um redescobrimento da própria cidade.
As pessoas tentando entender dentro da sua própria cidade, dentro dos limites agora menores que a pandemia nos impôs, opções de entretenimento e lazer para cuidar também da cabeça, né, da saúde mental. Então, saindo um pouco dessa coisa do confinamento de dentro de casa, as pessoas foram redescobrindo descobrindo ou redescobrindo dentro da própria cidade ambientes mais a céu aberto, parques, enfim, esse tipo de coisa, e também buscando opções de entretenimento e lazer mais privativas. E não coletivas, né? Fugindo das aglomerações e buscando essas opções que pudessem ter como privativo. E aí que o motel entra, né? Porque justamente a gente faz parte da cidade, faz parte da opção de entretenimento que tenha para oferecer, mas enquanto toda a parte da indústria de entretenimento que é coletiva, né, e talvez estava restrito e não podia funcionar, ou até mesmo funcionando, mas a pessoa ainda com insegurança de dividir o mesmo ambiente com outros humanos, ela buscava o motel como essa opção de entretenimento totalmente privativa, né? Então, isso é que é legal. E eu acho que está tendo esse redescobrimento. A gente percebe que, até um dado legal que a pesquisa trouxe também, que eu achei interessante colocar, né, Rodolfo? Que 95% das pessoas que responderam declararam que já foram no motel alguma vez na vida. Legal. Então, ou seja, só 5% nunca foi. Sim. O que mostra o potencial que o mercado tem, que é muito grande, né? Você fala, poxa, você pensar que 95% das pessoas já usaram o serviço em algum momento, em alguma fase da sua vida, e o que a gente percebeu? Que justamente essa coisa do motel como um bem-estar para o casal é uma tendência que já vinha antes da pandemia, onde as pessoas vinham buscando mais um motel para uma noite romântica, enfim, para um momento a dois, para uma conexão do casal. A gente acaba sendo isso, um refúgio de conexão do casal, e a gente vende memórias, vende lembranças, né? Que nem uma viagem, quando você faz uma viagem. Mas, às vezes, o casal ele não tem 4, 5 dias para viajar, mas ele pode ter uma noite fora, um pernoite, que vai deixar, sei lá, o filho com a babá, com a sogra, e quer ter aquele momento a dois de conexão. Então, a gente percebeu isso, que a pandemia, acho que a pandemia em todos os sentidos, né? Ele é um acelerador de tendências, é um catalisador, né? Acho que ele pegou todas as tendências, tanto no campo social, econômico, de todos os negócios, e deu aquela acelerada, assim, vamos correr 10 anos para frente. Sim. E foi isso que aconteceu. A gente percebeu as pessoas, o casal, buscando o motel como esse refúgio de sair um pouco, de mudar um pouco essa coisa, de sair um pouco de casa, né? Sim, e isso, para mim, também reflete muito na forma como a comunicação de vocês vem sendo construída, né? Eu tava, esses dias... Eu não uso muito o TikTok, acho que a minha faixa etária não é bem-vinda ainda lá. Eu também. Mas esses dias alguém me mandou um TikTok falando, olha um motel aqui produzindo conteúdo. E eu nunca ia imaginar que tinha um motel produzindo conteúdo. E um conteúdo legal, assim, a pessoa mostrando... ligando lá a cachoeira, desligando a luz, não sei o quê, mas de um jeito divertido, com aquelas músicas e tal. E achei super moderno. Moderno, né? Parece que eu ainda 100 anos de idade. Fui cringe agora. Mas achei muito interessante, né? Porque... E agora tudo faz sentido, né? De fato, tá tudo conectado, porque não tem mais essa coisa... Não precisa mais ser mais um segredo. As pessoas podem saber de antemão como é lá dentro, como as coisas funcionam, e essa comunicação vira muito mais humana, né? Total, cara. Por um lado, perde a graça um pouco, porque acho que a surpresa que você ia ter, puta, quando você faz 18 anos para ir no motel, primeira vez, saber como é lá dentro, mas, meu, o mundo mudou, né? Ainda bem que não é mais surpresa, né? É verdade. A gente consegue atrair muito mais gente pelo desejo, pela coisa aspiracional, do que pela surpresa, né? Essa questão da rede social é bem interessante, né? E mostra justamente esse deslocamento. Há um tempo atrás, a gente, né, aquele pensamento de reduzir o motel a apenas uma questão do relacionamento extraconjugal, quem iria usar ou interagir a rede social de um motel, né? Não faria nenhum sentido, era totalmente ilógico, né? E hoje você vê uma mudança de comportamento, principalmente as gerações mais novas, né? Não tem problema, eu vou no motel sim, se o motel for bacana, eu vou filmar, vou postar, e tá legal, tá ali público falando que eu fui. É uma outra relação até com esse tema, né, da sexualidade e também do motel. E acho que isso é bacana, porque é o que você falou, traz ali das pessoas conhecerem como é que é lá dentro sem ter essa surpresa, né? Pode ser a surpresa bacana, como o Rodolfo falou, por um lado, mas por outro lado também traz essa informação. E, sem dúvida nenhuma, a rede social
para a gente hoje é uma das plataformas importantíssimas, né? Tem que ser utilizada sim. A gente tem, por exemplo, até no Lush, números, cara, super expressivos. Você pega o Instagram, a gente tem 126 mil seguidores, TikTok, 46 mil seguidores. Então, assim, são redes que realmente a gente precisa trabalhar, né? E o consumidor, ele está ali. Ele está navegando, ele está interagindo, ele quer informações nessa rede, então a gente não pode mais desprezar. Acho que isso também prova até essa mudança de deslocamento, tanto de conceito como também do perfil do consumidor, né? Acho Sim. que a rede social traz esse exemplo bacana. E a questão do TikTok é engraçada, né? Você sabe que eu tenho uma métrica minha, né? Que é o seguinte, eu espero que ela não esteja aqui assistindo, mas a minha mãe, o Facebook estava bombando e tal, a minha mãe entrou no Facebook. Aí quando eu recebi o convite da minha mãe para ser minha amiga no Facebook, eu achei aquilo estranho e tal, e era o iniciozinho do Instagram. Aí eu percebi que o Instagram começou a bombar. E aí, cara, há um ano passado, mais ou menos ali, minha mãe entrou no Instagram. Aí eu percebi que era hora da gente ir para o TikTok, sabe? Eu acho que tem um pouco desse deslocamento, assim, né? E aí, Essa dando a uma gente vai usando. fugidinha, assim. Exatamente. Não, legal, eu acho isso super interessante. Tem uma pergunta até sobre a presença de vocês nas redes sociais, porque a gente tem um painel aqui onde a gente vai debater sobre as questões de censura e tal. Para motéis é diferente? Vocês conseguem manter as contas no ar? Tem alguma dificuldade nesse sentido, assim? Cara, eu já tomei assim, eu já tomei a vacina, né? Então, eu já tive comunidade do Guia de Motéis do Orkut, você pode imaginar. A gente teve, logo que começou o Orkut, a gente teve um trabalho muito forte lá e tal, depois no Twitter, e aí depois no finado Facebook a gente teve também, né? Um trabalho, tá até lá, cento e não sei quantos mil seguidores, zumbis, né? Estão lá. E a gente teve muito problema ali com conta para poder impulsionar, para poder fazer ads ali e tal. E recentemente no Instagram, e aí eu confesso que a gente demorou para começar a fazer um trabalho no Instagram, por já estar cansado do Facebook, do Orkut, do Twitter, coisas que a gente fez e no fim, sei lá, não deram em muita coisa. A gente começou a fazer um trabalho aí em fevereiro desse ano, tem acho que quase 60 mil seguidores lá. Mas vira e mexe, quando a gente vai impulsionar alguma coisa, a gente é negado ali. E, cara, e não tem nada. Inclusive no TikTok, cara, eu coloquei a gente tem um perfil lá que a gente está fazendo algumas experiências, e é uma linguagem diferente do Instagram, né? Não adianta você ser cringe ali no TikTok, é 2 palitos, né? Com 40 a mais, né? Tem que tomar cuidado. Porra, a gente postou uma suíte um pouco mais chamativa, né? De, tipo, decoração... Ah, cara, decoração tipo 50 tons de cinza, preto e vermelho, com um X na parede, mas, meu, não tinha uma pessoa, não tinha uma foto de porra nenhuma ali. Cara, foi da noite pro dia ali, começou a viralizar, ter muito comentário, bombar, e aí o conteúdo foi tirado do ar por ter conteúdo que incita o ato sexual. Aí eu fui lá e pedi reconsideração, e foi negado de novo. Nossa. Foda. Então a gente tem sim, a gente sofre um pouco com isso. E eu até queria fazer a pergunta para você, eu sei que entrevistados somos nós aqui. Fica à vontade. Como é para vocês essa questão aí nas redes sociais? É terrível, é terrível. Eu estou Não, vendo aqui, vocês têm 7 mil seguidores no Instagram. porque a gente vive, a nossa conta já caiu, já, assim, a gente já sabe, já fomos até 70 mil, a quase 100 mil e cai. E aí tem épocas em que elas caem com mais frequência, tem épocas que elas caem com menos frequência. Cai por Mas quê? Qual é a justificativa? a justificativa é sexual mesmo, ainda que a gente não coloque assim, nada explícito, ainda que a gente utilize termos bastante casuais, soft, assim, mas o que a gente percebeu é que quando entra, tem níveis de moderação, né? Então, quando entra na moderação humana, depende um pouco de decisão de quem está moderando ali. E esse bom senso, essa régua da pessoa, ela varia muito. Então, a gente usa o Instagram hoje como assim, não podemos ficar de fora, estamos fazendo, mas a gente nem esperneia, sabe? Caiu, cria outra, bora lá, a gente começa a reativar a comunidade. No Twitter é um pouco melhor, ainda assim a gente não consegue fazer ads lá, é difícil, assim. Mas, por outro lado, a gente está criando, assim,
É que eu destrinjo, eu falo um pouco mais sobre isso no painel, sobre especificamente sobre redes sociais, ads, tráfego e tal. Mas a gente acaba criando, assim, mecanismos, primeiro de teste, tá? Então, assim, o ads que não subiu hoje, talvez suba amanhã, talvez suba depois de amanhã. Então, é ir testando, tentando. Outra coisa é ler de cabo a rabo todas as questões ali de segurança, de censura e tal, porque muda com muita velocidade e é possível, com alguma criatividade, você criar ads que vão ficar no ar não muito tempo, mas durante aquele pouco tempo eles são efetivos. A gente fez uma campanha de ads no Instagram de Dia dos Namorados. Ficou 15 dias só no ar, depois caiu. Mas esses 15 dias foram muito bons. Então, pra gente, se a gente fizer de 15 em 15 dias, depois tenta de novo ali num dia em que tem mais gente falando sobre um assunto que vai, né, que não destoa tanto da minha mensagem e tal, dá para fazer. Mas é com essa consciência de que dura pouco, assim, sabe? Entendi. Tem muita cuidado com o uso de hashtags, de termos, por exemplo, sexo, pornô, essas coisas a gente já, né, se usa, tem que usar de um jeitinho mais soft, assim. Para você também, Felipe, é que vocês têm números legais, né? E aí, me conta esse segredo de ter 1 milhão de seguidores e não cair. Tô precisando de uma A gente consultoria. tem, Porra, a gente essa tem uma história de vantagem. cair é bizarra, hein? É. A gente tem uma vantagem que é o seguinte: de fato, o nosso segmento ele está dentro da indústria de hospitalidade. Sim. E não tem nenhum veto para a indústria de hospitalidade, né? Então, acho que principalmente o termo motel em inglês, né, está muito associado também aos viajantes e tudo mais. Então, não tem problema. O fato de ser uma conta de motel não tem absolutamente nenhum tipo de problema. O que se dá o problema é o conteúdo. Então, se você vai para um conteúdo apelativo, e aí sim, já aconteceram casos de alguns motéis de terem suas contas realmente vetadas, aí cair as contas inteiras, porque justamente se você ficar fazendo piadinha de duplo sentido, Sim. usando termos realmente, como você falou, pornô, sexo, enfim, escrevendo esse tipo de coisa, aí a uma hora você vai começar até tem denúncias dos próprios usuários, né, Sim. que eventualmente são impactados e não gostam, não concordam com aquele tipo de conteúdo, por ser talvez mais conservador, e aí você cai. Mas, assim, a gente nunca teve muito problema, claro, já tivemos um ou outro post, um ou outro anúncio que foi vetado, mas porque, de fato, a gente nunca, no Lush, a gente nunca usou nada apelativo, né? Então, a gente posta fotos de suítes, gastronomia, o texto também, a gente vai numa linha bem leve, bem light, então a gente realmente nunca teve problema. Legal. Mas tem que tomar cuidado. Mas a gente tem uma vantagem, diferente de vocês, porque a gente já é alocado num segmento de hospitalidade, né? Então, Sim. acho que isso também já deixa um pouco mais fácil, digamos assim. Não, eu fico super feliz que a conta de vocês está lá. A minha não tá. A minha vai e volta. Cara, é que eu acho que o Sexlog, ele chama atenção por si só, pelo tamanho que ele tem, deve incomodar demais. Então, assim, eu acho que sempre vai ter alguém olhando de lupa ali para tudo que vocês colocam. O perfil de vocês dá para mostrar para minha filha quase. Pois é, a gente fala muito de educação sexual. E esses posts caem também, são banidos, às vezes, sobre, sei lá, higiene, coisas assim, engraçadas. Agora eu tô vendo aqui o perfil do Testosterona, do Edu, meu amigo até. Tem 50 mil seguidores aqui e só tem mulher quase pelada aqui e não cai. Mas eu não sei se é o caso do Edu, tá? Mas eu conversei ontem com o CEO da Bela da Semana, que é bem próxima ali, revista, né? Tem essa coisa de ensaio sensual. E eles têm quase 200 mil seguidores. Mas ele contou que o dele foi através de processo. Caiu esse perfil, aí ele entrou com um processo, o juiz decidiu que o Instagram não pode mais cair com o perfil dele, mas ele disse que ainda assim sofre restrições. Tá lá com o processo, não vão tirar o perfil, mas ele recebe shadow ban, não consegue fazer um monte de coisa. Então, talvez tenha aí essas alternativas um pouco mais trabalhosas para algumas marcas também que sofrem. Ele deve ter um tratamento especial do algoritmo, né? Ele já fica com um flagzinho de, processinho vem, não tira esse cara do ar. Mas também não mostra muito. Então, tudo que ele conquistou, e o dele, assim, não que ele tá há 20 anos no Instagram, mas é um negócio antigo, Bela da Semana, né? Então,
Então, esse número que ele conquistou foi ao longo de muitos anos, muito tráfego e tal. Bom, gente, a gente está falando aqui justamente sobre redes sociais. Eu quero saber se vocês citam alguma tendência assim de comportamento dessa nova geração. O que vocês esperam de quem vai usar, não usa o motel ainda, mas logo faz 18 anos e aí é um cliente em potencial de vocês? Felipe. Bora. Eu vejo assim que acho que essa geração mais nova, ela é uma geração que preza mais pelo, vamos dizer assim, investir seu dinheiro, seu tempo, vivenciando experiências, colecionando memórias, do que propriamente adquirindo bens, né? Então isso é muito nítido, essa mudança de geração. Então não tem essa coisa talvez de comprar o carro próprio, de ter a casa própria. Tá tudo bem, quero ser nômade digital, vou alugando, vou andar de Uber ou outros aplicativos, enfim, de transporte, está tudo certo. Mas, em compensação, eu quero vivenciar experiências. O que eu vejo de muito bacana de encontro com o que a gente tem para oferecer, né? Com o que os motéis têm para oferecer. Eu vejo também como uma linha de tendência essa questão da gente valorizar ainda mais a conexão humana, esse contato humano. E acho que a pandemia também acelerou isso, né? A gente foi forçadamente se distanciando de amigos, parentes, enfim. E acho que assim a conexão humana ela tem um valor muito grande. Então, o motel posicionado como um refúgio de conexão humana, eu acho que é perfeito, né? Tá totalmente em linha com o que vem aí das gerações atuais, né? Já diria que isso já é um conceito que está muito forte nos 40, nos 30, enfim, mas principalmente nos 20 anos de idade e os futuros aí que vão fazer 18. Mas, sem dúvida nenhuma, a dinâmica é diferente. Eu acho que esse público, essa questão da conveniência, isso aí, a gente ainda tolera, eventualmente vou baixar o app, vou fazer uma reserva, mas também qualquer coisa, se eu pegar meu carro, vou até o motel, e se eu ficar numa fila, tudo bem. Mas essa geração mais nova, não. Isso vai ser inadmissível. Eu acho que assim, ele não vai sair de casa sem fazer uma reserva antecipada. Então, acho que a tendência para o setor vai ser, hoje, o número de reservas antecipadas, ele ainda é pequeno, quando a gente joga num todo. Por exemplo, vou dar uma referência nossa lá do Lush. A gente hoje tem, sei lá, 10% de reserva antecipada, 90% ainda é a venda balcão, que a hotelaria chama, né? Que seria a venda direta na hora do check-in. Mas se a gente olhar para 5 anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, antes da gente montar o nosso e-commerce, esse número era 1%. Então, assim, se pensar que em 4 anos ele saiu de 1 para 10, se continuar nessa taxa de crescimento, como é que estaremos daqui a 5 anos para frente? Então, acho que esse é um dado que a gente tem que levar em consideração. A mesma coisa é também a questão do transporte público, né? Do transporte público, não, desculpa, do transporte privado, né? Do carro. Quando a gente pensa, a estrutura do motel é um check-in, um check-out feito de dentro do carro. A gente tem as garagens privativas, né? As unidades com garagem privativa. E aí a gente projeta isso para essa geração de 18 anos que não vai comprar mais carro, ou tende a não comprar, né? Tudo é uma aposta que a gente entende aí. Ele vai chegar lá de Uber, de transporte de aplicativo, vai chegar de patinete, vai chegar de drone, como é que ele vai chegar no motel? Então, é outra coisa que a gente também tem que projetar para frente, né? Isso também, hoje, a gente olha, o maior público ainda vai de carro, mas se a gente olhar o público que vai de Uber, táxi, enfim, aplicativos, ele cresceu de uma forma absurda. E aí a gente também tem que se preparar para isso, né? Então, a gente tem que pensar também esse motel do futuro, e é um trabalho que a gente já vem fazendo, né? De ter uma sala de espera, ter um ambiente propício para a pessoa fazer um check-in, um check-out, sem ser de dentro do Uber. Porque imagina que ruim, né? Você está fazendo check-in com o motorista do Uber ali junto, e aí, amor, vai ser com piscina hoje, hidro. Né? Ele ajudando a totalmente... decidir, ele fala, não, o quarto roxo, gente, o quarto roxo para Exato, é vocês. totalmente chato isso, né? E totalmente... Não é bacana esse tipo enfim, de hospedagem ali, né? Então, até a reserva antecipada ajuda nisso também, porque ele já escolhe antes, né? Então, também é até uma ferramenta que ajuda. Eu vejo isso, então acho que o motel ele vai ter que ter ainda, passar por algumas adequações para esse público, principalmente nesses pontos que eu falei, a questão da reserva antecipada, a conveniência também num check-in, check-out pensado para outros formatos do que sem ser o carro próprio, seja ele Uber, patinete, drone, sei lá o que pode vir a existir. Eu acho que também a gente
investir mais em experiências também, né, dentro do motel, e acho que também, assim, ambientes instagramáveis. Uhum, Eu acho que isso é fundamental, sabe? Hoje em sim. dia, quando você pensa num produto, e seja o produto que for, pode ser uma suíte do motel, pode ser um prato, um drink, pode ser uma peça de roupa. Eu acho que o produto e o marketing já nasce junto, sabe? É. Você já tem que ter o teu produto de uma maneira que ele fotografe muito bem, tem que para que você consiga realmente deixar ele mais instagramável, né? E que, sem dúvida nenhuma, você possa viralizar, enfim, usar as ferramentas. Esse é o modelo de comunicação hoje em dia, né? É muito visual, é muito foto e vídeo. Então, você tem que já pensar isso na concepção do teu produto, do teu conceito. Eu acho que é isso, assim, como tendências aí. Não sei se o Rodolfo tem algo aí para complementar. O Rodolfo já é o retrato do futuro, né, gente? O guia, assim, pelo que a gente pensa, tudo isso que você me falou desemboca no fato de que, olha, assim, se já está indo bem, tem tudo para ter uma adesão incrível, assim, porque eu vou trazer um outro ponto, tá, Rodolfo? Daí eu já te pergunto tudo junto, assim, Tá que bom. é justamente, assim, quando você me fala sobre... Eu assisti o evento que vocês produzem, pensando no Motel do Futuro e tal, em que fala sobre essas questões de novo jeito de se chegar, e aí ele tem uma menção lá sobre a possibilidade de verticalização dos motéis, né? Porque afinal de contas, você não precisa de uma garagem privativa para cada um, por que que eu não faço algo com um elevador privativo em vez da garagem? Não necessariamente, né? Uhum, Precisa. E uhum, é uhum. realmente uma nova perspectiva. E isso está conectado também com a mudança de que algumas redes de hotéis mais tradicionais começam a oferecer experiências que antes eram exclusividade dos motéis. Uhum. Para você, Rodolfo, como que vocês estão enxergando isso? Como concorrência, oportunidade? De que forma dá para encarar esse novo movimento também? Tá. Cara, a questão da privacidade já não é uma questão, né? Como a gente falou aí nos motéis. A gente já tem como realidade hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, o Motel Golf, o Motel Vitara, o Motel Prestige, o Motel Life. Tem vários motéis que têm algumas suítes com garagem, mas a maioria das suítes não são com garagem. As pessoas entram, tem um check-in ali para as pessoas que chegam a pé, ou de Uber, de táxi, seja lá como for, e elas vão, e elas pegam o elevador, e elas dividem o elevador, os casais. Meu, só falta ter um barzinho para tomar uma antes de ir para o quarto. Eu acho que a gente Só tá, falta tá um dividir a passo de... conta. Divide a Pois conta, é. divide o Pô, quarto, já vai se o tudo. casal, se um casal gosta do outro, vai junto, né? Então, eu acho que a gente está um passo disso. Eu acho que eu acredito muito, e eu acho que tem uma oportunidade enorme, mais uma vez aí catalisada pela pandemia, né? Que a mudança que a gente tem, que talvez agora, nos próximos anos, a gente passe a ter hotel demais em São Paulo, porque o número de viagens a negócio vai diminuir, né? Isso não vai zerar, mas talvez sobre hotéis. Aí tem hotéis enormes fechados hoje em dia, né? Eu acho que tem oportunidade aí para motéis se instalarem verticalmente. Até porque 1 metro quadrado de terra em São Paulo, nas grandes capitais, é muito caro. E os motéis ocupam espaços, terrenos muito grandes. E não precisa, né? Antigamente precisava, pô, tem que entrar de carro, tem que ter uma garagem para cá. Mas, pô, eu acho que é hora de repensar isso, é totalmente possível repensar isso. Em algumas capitais, como o Rio de Janeiro, por exemplo, é que o Rio sofreu aí muito com a hotelaria também, mas assim, a gente já tinha motéis totalmente verticais, né? E lá é engraçado, né, Felipe? Você que é dali, o termo hotel é muito usado para motel também, né? Tudo meio que misturado, né? Então, assim, é algo que já se provou totalmente possível, né? E falando sobre a concorrência, que já tem alguns hotéis preparando pacotes e tal. Cara, eu acho que é meio que não tem mais tanto essa, assim, de motel é Parte do só para jogo, é namoro. parte do jogo isso Porque também, assim, né? a gente também se coloca nas OTAs ali, no Booking, no hotels.com, para servir de um meio de hospedagem para quem está viajando a trabalho. Ok? A gente pega pessoas que estão dispostas a se hospedar num hotel, que às vezes é um pouquinho mais barato, ou tem alguma conveniência que interessa mais, está mais perto de um centro de convenções, por exemplo. Então, a gente tem. Agora, sim,
Eu acho que se a gente pegar um bom motel, como é o caso do Lush, por exemplo, aí fica difícil de comparar com a experiência de um puta hotel, né? Vamos pegar o Lush, aí você pega aqui a experiência, qual é o melhor hotel? O Unique, o Tangará. Cara, são experiências bem diferentes, né? Você vai ter, talvez no hotel, o glamour de chegar, de ter aquele lobby lindo e tal, mas o quarto em si, cara, você ter piscina, sauna, hidro, com teto solar e com a porra toda ali, é só na suíte presidencial do Emiliano aqui, talvez, que vai custar 20 pau a noite ali. Não tem para ninguém. E não tem filme pornô também. Não tem Alguns até polidense, não tem têm. filme pornô, não tem É, aquela luz que brilha assim de balada. Como assim, né, Felipe? cara, e aí que a gente fala muito ali pro nosso segmento, cara, a gente tem que investir na experiência, e oferecer momentos, né, memoráveis ali para as pessoas que a hotelaria não consegue, né? Então, acho que, eu sei, tem gente, casais que em algum momento vão no motel, mas em outro momento podem pegar, alugar um apartamento e ir no Airbnb, porque lá você cozinha e não sei o quê. Acho que são momentos, mas acho que a vocação da motelaria, do motel, em oferecer algo lúdico, incrível, que os outros não conseguem oferecer, acho que isso é difícil de bater. Eu vejo esse ponto, Mayumi, até como uma oportunidade, sabia? Mais do que uma ameaça. Porque eu acho que, assim, o que eu percebo? As coisas estão cada vez mais se fundindo ali, né? Você não tem tanto essa separação como era no passado, de falar assim, motel é período fracionado e é para sexo. O hotel é uma diária. Isso acabou, esse conceito. Hoje você tem os hotéis realmente buscando não só o viajante, mas também o público local da sua cidade, e que a pandemia também acelerou, né? E tá certo, e é bacana, é genuíno isso, e tem um mercado também de buscar esse público da própria cidade, e aí quando ele busca o público da própria cidade, já é outra dinâmica, ele já oferece um day use, ele já oferece também períodos fracionados, já tem que ter também mais do que só uma cama e um banheiro, porque não é só uma hospedagem, o hóspede não quer só dormir, ele quer talvez também curtir aquele ambiente privativo. Então vai mudando totalmente a dinâmica, né? E eu acho que isso, de certa forma, para a gente, eu vejo como positivo, porque eu acho que até inclui a gente. O motel ele sempre foi um pouco excluído ali, na cadeia de hospitalidade, sempre foi ali né, o marginalizado. E talvez a gente ser incluído e inserido num contexto mais amplo, eu vejo com bons olhos. E eu acho que vai muito do viajante, né, do hóspede, né, aliás. Em optar o que ele quer. Como o Rodolfo falou, eventualmente, se eu quero ter uma infraestrutura de lazer totalmente privativa com uma piscina, a rede hoteleira não está preparada para isso. E é difícil, né, se preparar estruturalmente, fisicamente, para ter suíte com piscina. Mas se eu também quero uma outra experiência só com uma hidro, talvez hidro você já tem mais possibilidades, ou só mesmo um quarto. E essa questão do filme pornô está mudando também, tá? Eu mesmo fiquei hospedado é uma rede até que vem crescendo bastante, que é a Citizen M. Eu fiquei hospedado antes da pandemia, né, num hotel deles em Paris, e ele tinha lá um tabletzinho com várias opções de filme pornô, e até uma frase muito bacana, que ele falava assim, você está aqui para se divertir, a gente não está aqui para te julgar. E, cara, vai ser feliz. E ele disponibilizava de forma gratuita até uma série de filmes pornôs para você assistir. O quarto todo tinha uma iluminação de LED, mudando a cor e tal, muito próximo de uma estrutura de um hotel. E tá tudo bem, ok. E eu, como viajante, na ocasião ali, como hóspede, achei sensacional. Me identifico mais com esse tipo de hospedagem até do que talvez um hotel tradicional, né? Então, acho que assim, eu vejo que as coisas estão cada vez mais se aproximando. Essa segmentação que a gente faz é na nossa cabeça. E a gente pode botar no balaio aí não só hotel, motel, pousada, Airbnb, o caso lá do meu xará Felipe, né? Era Felipe o nome dele, né? Que viralizou no Airbnb, o áudio dele falando com a mulher lá. Mas você acha que eu vou Que não alugar podia a casa aqui para transar. quê? Ah. Exatamente. Acabou, gente, é isso. Vai fazer sexo em qualquer lugar e tá tudo bem. E acho que as coisas vão se aproximando cada vez mais mesmo. E é natural que a rede hoteleira também invista nesse público local, né? Acho que é isso.
Legal, legal. Bom, gente, até falando sobre essa questão de se adaptar a novos públicos, eu queria, para a gente finalizar, entender um pouco qual é a visão da rede moteleira em geral com relação à inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, deficiência. Esse é algo que já está em discussão, está em pauta, está implantado, mudanças. Como que vocês têm algo para compartilhar conosco? Isso já é uma realidade, já está implantado, tá? Legal. Você já tem diversos motéis com suítes totalmente adaptadas para pessoas com mobilidade reduzidas ali, cadeirantes, enfim. Isso já é algo bem, eu diria que já está bem difundido, né? Ah, legal. Claro, acho que ainda tem um espaço muito interessante para crescer, e tem, Uhum. tá? Eu acho que, por exemplo, até a gente mesmo lá no Lush, a gente tem uma suíte adaptada para cadeirante, mas a gente tem um defeito que a gente já está a gente está num projeto de expansão agora, que a gente já vai corrigir. Que hoje a suíte que a gente tem de cadeirante, ela não tem, por exemplo, piscina privativa. E a gente já vai ter nesse projeto de expansão aí uma suíte para cadeirante com piscina privativa. Que legal. Então, acho que ainda tem espaço de melhorias. Eu falei no meu caso ali, né, do Lush, então a gente já está em obra, na verdade, para esse projeto, mas o segmento como um todo, até a nível Brasil, já tem bastante suítes adaptadas, sim. Se a pessoa pesquisar, enfim, acho que já tem muita coisa acontecendo nesse sentido, o que é muito legal, né? O que é muito bacana. Sim. E o que a gente percebe também, principalmente em empreendimentos mais novos, ou que passaram por um retrofit mais recente, não só essa questão do cadeirante, mas assim, você ter alguns elementos que ajudem também, por exemplo, como barras, na parte de barra de apoio, na parte de hidro, na parte de chuveiro, enfim, que pode ajudar, por exemplo, pessoas mais idosas, eventualmente a pessoa que, enfim, também até para a pessoa que também precisa só ter mais segurança num ambiente molhado. Então, isso é uma coisa que é super em pauta e que está sendo já feita e executada pelos segmentos. Legal, legal. E daí, pelo aplicativo, também dá para escolher com mais facilidade, né? Os lugares que têm essas condições, assim, adaptadas, que também era uma dificuldade, né? Antes, você chegava lá, não sabia, né, o que está preparado. Isso que você fala sobre pessoas idosas é muito importante, porque a gente tem conversado muito sobre o que a gente chama de mercado prateado agora, né? A gente deixa de pensar em sexualidade só para jovenzinho, pessoa... E não são essas pessoas também que estão gastando dinheiro, não. É uma outra faixa etária que a gente precisa ficar de olho que, né, tem demanda, né, desse mercado. Para vocês também, né, Rodolfo? Totalmente, cara, totalmente. E eu acho que ainda, concordo com o que o Felipe falou, mas acho que ainda tem bastante campo para os motéis melhorarem nessa questão de oferecer, não só em quantidade, mas em qualidade. Assim, a gente vê que, às vezes, alguns motéis que oferecem suítes adaptadas fazem de uma maneira sem tanto cuidado, assim, sabe? Sem se colocar no lugar de quem vai usar, até por não saber, né? Então, às vezes, puta, em vez de meter umas barras de qualquer jeito ali, porque tem algumas regras que até tem leis municipais, estaduais que impõem, eu acho que tem que ir um pouco além, assim, de conseguir oferecer uma suíte igualmente do caralho, como o Felipe está falando aí, de poder ter piscina e o caramba, e não só uma suíte onde a cadeira de roda entra. As pessoas não estão... esse público não está procurando por isso, está procurando viver uma experiência igualmente memorável, né? Então, acho que dá para a gente ir um pouco além, sim. É algo que eu confesso que ainda está meio negligenciado, apesar de não ignorado, né? Acho que dá para melhorar. Perfeito, Rodolfo. Super concordo com você. E essa é a ideia. A suíte tem que ser igualmente do caralho, com todos os recursos que você oferece, independente se é um cadeirante ou não. E acho que aí também é um ponto interessante, né? Que é a questão da arquitetura. Porque às vezes a pessoa faz a suíte adaptada para o cadeirante e ela fica com cara de hospital, né? Porque Exato. enche de barra, faz sei lá o que, nananã. E assim, dá para você fazer seguindo a norma e garantindo a circulação da cadeira e toda a segurança, mas sem ter cara de hospital, né? Tem que ter cara de motel, tem que ter cara de um ambiente Exato. lúdico, bacana, enfim, que vai funcionar, né? Então, acho que isso é bacana, sim, com certeza. Legal, É um ponto gente. muito interessante. Agora sim, porque eu já disse isso uma vez, mas agora sim, para finalizar, Bora. Rodolfo,
Qual o futuro aí do guia, do app? Quais são os próximos passos? O que vocês estão planejando aí? Cara, eu posso te falar assim, que o Guia de Motéis é o passado, né? E o futuro é o Guia de Motéis Go, é o aplicativo de reserva, é mudar a maneira que as pessoas, como elas vão no motel, né? O aplicativo tá só começando, a gente tem, cara, uma lista enorme de funcionalidades que a gente quer implementar ali para ele virar um super aplicativo com todas as funcionalidades que você possa imaginar, e todas as possibilidades de locação de suíte. E expandir isso, cara. A gente tem que fazer a cabeça de milhares de donos de motéis pelo Brasil e também de frequentadores, né? Quando Uhum. vocês falaram aí dos jovens, eu acabei não falando, mas assim, se a gente perguntasse para os donos de motéis se a gente deveria fazer o aplicativo, a resposta seria não. Se a gente perguntasse para os hóspedes, para os usuários, provavelmente a resposta seria não por grande parte das pessoas. Não, não precisa, eu vou lá e me hospedo, né? Então, a gente desafiou tudo isso aí e a gente vem num trabalho de formiguinha aí para mudar a cultura das pessoas. Então, o futuro para a gente é assim, motéis cada vez melhores, isso é algo que a gente repete sem parar no Guia de Motéis. A gente acredita que os motéis podem ser ainda melhores do que são e Uhum. cada vez mais conveniência para o hóspede e para o motel sempre ser o sonho de quem faz 18 anos. Cara, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para ir na porra do motel e me divertir pra caramba, que nem gente grande. Sim, maravilha. Eu acho É isso. que realmente é um caminho aí, assim, é um caminho inevitável, né? Esse aplicativo realmente não tinha como você não existir aqui, Rodolfo, porque, Valeu. ó, que demanda, viu, que existe. Pô, E, ouvir isso de você merece um diplominha na minha parede. Obrigado. e Felipe, para o Lush, para os seus outros motéis, quais são os planos aí para o futuro? Não, legal. A gente, acho que até para a gente ter, a empresa, né, vamos dizer assim, a holding mãe, que a gente chama que é a LHG, né, que é de Lush Hospitality Group, a gente tem a marca Lush, já consolidada a comunidade, a gente tem a marca Tutti, em Campinas, que é um motel em Campinas. A gente já está agora passando por uma reforma, um retrofit de uma segunda unidade do Lush, também em São Paulo, que vai ser em São Paulo também, prevista aí para o ano que vem. Então, já está lá na quebradeira, a obra rolando, enfim. Então, isso já é um projeto de expansão. E uma coisa legal que a gente também tem uma frente de crescimento com o Tutti, até no modelo de administração terceirizada e franquia, que o Tutti opera, que a gente quer crescer com essa marca dessa forma. E a LHG virou também uma plataforma de capacitação, até para ajudar o segmento, né? Acho que uma andorinha sozinha também não faz verão. Eu acho que hoje a gente ainda sofre e perde muito mais clientes, vamos dizer assim, para o preconceito do que para o concorrente. Então, a gente tem um projeto dentro da LHG que a gente fez, que a gente chama de Motel 4.0, que é uma mentoria, a gente teve presencial, tem online também, a mentoria online que a gente vende. Então, acho que a LHG virou uma plataforma aí, acho que em todos os sentidos, tanto com marca própria, terceirizada, franquia ou educação, que a gente quer também, a gente tem como missão de ressignificar esse conceito de motel. E trazer o motel aí para essa era do 4.0 aí, né? Os motecs, digamos assim. Então, acho que esse é o projeto que a gente está em crescimento ainda aí já para os próximos anos. Muito legal, gente. Tem muita coisa mesmo para acontecer, muita gente para vocês demonstrarem seu valor e tirar esse preconceito de lado. Que você diz assim, vocês perdem muito cliente não para o concorrente, mas para o preconceito. Então, acho muito legal e obrigada por estarem aqui, porque vocês colocando o rosto, né, a cara para falar sobre essas empresas grandes, importantes, demonstra que, olha, não é algo que a gente precisa falar ali baixinho, escondidinho, e a gente não fala de quem que está por trás de tudo isso. São pessoas pensando estrategicamente, olhando para o mercado, fortalecendo o mercado. Acho que o guia faz isso, né, trazendo as marcas para os motéis, visibilidade. Felipe está aqui compartilhando de toda essa experiência. Obrigada mesmo, foi muito legal. Gente, gostei demais do Acabou? papo. Acabou. Porra, E aí, ano que tá vem. começando.
Ano que vem a gente faz um dia inteiro de motel, tá? Quer dizer, Tá bom, no fechado. evento, gente, no evento, Ah, calma. ok. Que eu quero que esse evento seja presencial, daí a gente já dedica mais tempo ali, se debruça. Inclusive, quem está assistindo, não dá para a gente esgotar um assunto em 1 hora, então deixa seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, eu direciono para o pessoal, volto numa live para responder ao final do Sex Summit. E é isso, muito obrigada. Beleza, obrigado a Agradeço, você, gente. Mayumi. Prazer enorme. Prazerzaço aí, muito obrigado, Mayumi. Cara, obrigado, Rodolfo, aí também, parceiraço. A gente está sempre junto aí nesse projetos aí de ressignificar esse conceito de motel. Muito obrigado, pessoal, de verdade. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.